Faltando poucos dias para o início da vigência do tarifaço de Donald Trump, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o Brasil precisa trabalhar para pacificar as relações com os Estados Unidos. Assunto para a repórter Valéria Luizetti, chegando com as últimas informações. Como é que foi essa declaração do governador? Bem-vinda, Valéria. Boa noite. Pois é, boa noite, Tiago, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Essa afirmação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi dada durante a abertura da Cooper Citrus Expo, que tem acontecido durante esses dias e que ao longo do dia de hoje reuniu várias pessoas importantes do agronegócio em Bebedouro, no interior de São Paulo. Ele afirmou, então, que é o momento, sem mencionar diretamente o presidente Lula, mas disse que é o momento do governo compreender qual é o atual jogo geopolítico e trabalhar para pacificar as relações com os Estados Unidos. Ele ainda disse que é importante deixar os interesses nacionais acima do discurso eleitoral e também defendeu que quem representa o Brasil deve focar na mesa de negociação com os Estados Unidos e não necessariamente ficar ouvindo, de acordo com o governador Tarcísio de Freitas, o que está sendo dito em redes sociais, inclusive pelos próprios veículos de imprensa. Vamos ouvir o que ele disse. A solução vai vir da compreensão e nós precisamos ter essa compreensão que o discurso eleitoral não pode estar acima do interesse nacional. E se a gente tiver essa compreensão, nós vamos conseguir pacificar, nós vamos conseguir compreender o que está acontecendo. Quem fala em nome do Brasil tem que ter essa compreensão, tem que trabalhar para distensionar as relações, tem que trabalhar para pacificar, tem que trabalhar para entender o jogo geopolítico, entender que o Brasil não ganha nada em se alinhar a determinados blocos em detrimento de outros. E se a gente entender isso, a gente vai conseguir ter sucesso na mesa de negociação. E o que a gente precisa agora é ter sucesso na mesa de negociação, e quem fala pelo Brasil precisa olhar a mesa de negociação, não os jornais nem as redes sociais. O governador de São Paulo ainda se posicionou contra as tarifas impostas por Donald Trump, disse que essas medidas acabam dificultando o avanço tecnológico das empresas brasileiras e tornam elas cada vez mais dependentes do Estado, o que, ao ver dele, nunca foi bom ao longo do tempo. Eu volto com você, Tiago. Valéria, até daqui a pouquinho, mais um giro com as comentaristas. Dora Kramer, deixa eu perguntar o seguinte, o governador de São Paulo faz alguma modulação do discurso dos últimos dias? Ele fala sobre as eleições, dizendo que não é hora, só que ele acaba criticando a aproximação do Brasil, a própria participação do Brasil nos BRICS, não é isso? Apesar de não ter citado o bloco? Não, pois é, ele faz uma bela, não é nem modulação, né? Modulação ele fez num primeiro momento, quando ele viu que tinha errado. Agora ele muda completamente o rumo da prosa e do ponto de vista do campo político não radicalizado, digamos assim, do centro para a direita mesmo, a direita mais normal, é o posicionamento que é o centrão, por exemplo, é o posicionamento que o centrão acha correto, tá certo? Que é esse que está adotando o governador. Critica, você vê que ele coloca a responsabilidade, que não está errado, de distensionar em quem fala em nome do Brasil, que é quem exatamente o presidente da República, mas não cita o nome, não fulaniza, né? Então ele fala as coisas sem fulanizar, e isso realmente é uma atitude, é um posicionamento muito mais de acordo com o governador de São Paulo do que aquele lá atrás que ele, pelo jeito, ele abandonou completamente aquele mau passo inicial. E está indo numa direção que se diferencia totalmente de Eduardo Bolsonaro, das pessoas mais radicalizadas no próprio PL, o que não é o caso do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Goste-se ou não dele, ele é um político experiente e hábil, então ele também é contra essa gritaria, né? Ele é contra a truculência. E na crítica que o governador faz, convocando, exortando o governo federal a distensionar, ele tem razão, né? E eu acho que aí ele manda um recado para os dois lados, entenda quem quiser, porque ele manda
aquele recado mais frontal, de entendimento mais fácil, que é para o oponente dele, que é o governo federal, mas aí também tem um embutido, um recado, uma mensagem, a crítica também ao campo mais próximo dele e aquela ala mais radicalizada que está atrapalhando todo o projeto, pelo menos a largada do projeto da direita para 2026. Ô Deise, a presença do governador Tarcísio nessa crise, tentando mostrar, claro, a aproximação dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas modulando o discurso para não ficar tão descarado, talvez, não sei se você concorda. Ele tenta fazer isso e vai bem, vai mal? Ele tenta, Thiago. Aliás, essa era uma análise que a gente fazia desde quando ele foi eleito governador, que seria o grande desafio dele, moderar o discurso e sinalizar entre essa ala mais bolsonarista e um centro mais pragmático. E é isso que ele tem feito, né? Ele deu uma radicalizada ali no discurso, agora a gente percebe que houve uma modulação, de novo, e ele acerta, porque ele sabe que o Brasil depende dessas relações diplomáticas, comerciais e institucionais. Então, quando ele volta para esse discurso um pouco mais pragmático, em primeiro lugar, ele está se descolando daquela retórica um pouco mais agressiva do Eduardo Bolsonaro, ele está acenando mais para o centro e ele está mostrando que ele é a pessoa capaz de mostrar para o Brasil ou de lidar com a questão da previsibilidade institucional e da economia sendo tratada como um assunto de diplomacia e de questão econômica, né? E não simplesmente como algo ideológico. Então, acerta sim o Tarcísio.